Diário de um trader, dia 56. Ontem eu errei, coloquei dia 54, mas era dia 55. Hoje é dia 15 de maio de 2025. Esse diário, só para relembrar, é para marcar e fortalecer a estratégia com que eu trabalho, né? Que eu estou aprendendo a trabalhar com suporte e resistência. Já perdi 2 contas reais pela falta de entendimento sobre o negócio em si, né? Estou estudando há mais de 5 anos, mesmo assim ainda continuo apanhando, mas batalhando, que eu creio que eu vou vencer. Então, pensando nisso, eu montei essa conta simulada que eu vou mostrar agora, tá? É, em 100 mil dólares, né? Aqui, ó, corretora do Paper Trading, né? Conta simulada em 100 mil dólares. Hoje eu estou positivo 63 dólares. Fechado, e no negativo 32 dólares até o momento, tá? Os ativos com que eu trabalho é euro com franco suíço, AUD, dólar australiano com dólar americano, dólar canadense com ien, ouro, natural gas e índice japonês. Como eu disse, né, a estratégia é simples, de suporte e resistência. Eu espero entrar no suporte, entro com compra, depois de um sinal. Espero entrar numa resistência, depois de um sinal venda, tá? E para me auxiliar, 2 médias móveis. Aqui a média em amarelo de 20 e a média em vermelha de 200, tá? Então aqui vamos começar com euro com franco suíço, tá? Euro com franco suíço no diário, tá? Que ele rompeu, mesmo que timidamente, a média de 200 com a de 20, tá? A média de 200, tá? Ele rompeu essa média, tá? Mas ele tem uma pequena resistênciazinha aqui, tá? Talvez ele volte um pouco. Mesmo assim eu deixei ele comprado, porque em 4 horas ele também rompeu a média, tá? E teve um cruzamento das duas médias, média de 20 com a média de 200 aqui, tá? Aí eu coloquei, com esse rompimento eu coloquei um Fibonacci lá do primeiro fundo até onde ele rompeu essa média, tá? E aqui ele já bateu a 120%, 127%. Eu creio que ele vai querer descer de novo até o 61,8% e depois vai voltar a subir de novo até um 61% mais ou menos, tá? Aí quando ele fizer esse pullback e voltar a subir novamente, aí eu entro com uma nova compra, tá? Essa é a minha estratégia aqui que eu estou esperando que ele faça, porque aqui no diário, por exemplo, a média de 20 está bem apontado para cima e eu creio que lá na frente, mais uns 3 ou 4 dias, ele vai cruzar essas duas médias, tá? Então talvez não seja nem essa semana, porque hoje é quinta-feira, né? Vamos para o dólar australiano com o dólar americano, tá? Estou negativo em 43 dólares aqui, tá? Esse Fibonacci já está traçado há bastante tempo. Eu tracei em 4 horas, não, no diário mesmo, tá? Aqui, ó. Quando ele fez o fundo histórico aqui e quando ele chegou a bater aqui, né? Quando ele chegou a lateralizar. Então eu tracei essa Fibonacci, tá? No diário. Então, só que eu cometi o erro aqui de entrar no momento em que ele já estava lá em cima, no topo, assim, né? Então, eu sei que ele vai romper essa faixa de 127, mas não era o momento agora, porque eu achei que essa média de 20 ia cruzar com a de 200, tá? Então, semana que vem, talvez ele rompa, né? De novo, essa faixa de 127% aqui, na faixa de o preço de 0,64 e 200 mais ou menos, e ele vai cruzar lá pelo dia, semana que vem talvez, e eu dei a entrada nesse momento aqui, tá? Nessa faixa aqui de 0,64 700. Cheguei a ficar positivo um tempo, depois ele voltou a cair, ele tá fazendo pullback. Só que eu creio que ele não vai passar desse suporte aqui. Ele vai bater nesse suporte, vai chegar até uns 100 dólares negativo mais ou menos e vai voltar a subir.
E se ele voltar a subir de novo, aí eu vou dar uma outra entrada, né? Vou dar uma outra entrada de novo, que eu creio que ele vai chegar lá até 1,61% mais ou menos. Eu coloquei aqui até 150 porque é mais rápido, né, o lucro, tá? Então é isso. Então vou esperar ele fazer esse pullback para voltar antes de fechar esse negócio. Tá? Dólar australiano com dólar americano é isso. Dólar canadense com ien japonês. Tá aqui. Outro dia eu tinha levado prejuízo porque eu achei que ele ia voltar a fechar esse gap. Só que ele só fechou esse gap ontem. Isso daqui, ó. Nem chegou a fechar ainda. Eu acho que ele vai fechar. Ele vai descer mais um pouco aqui para fechar, porque ele vai vir até na faixa de 104 e 300 aqui mais ou menos. Aqui, né? Ele vai chegar a fechar aqui mais ou menos. Ele vai descer mais um pouco aqui. Achei que ele ia fechar nesse momento. Ele deu para cima. Aí eu meio que o meu emocional falhou, então eu resolvi sair ao invés de esperar para voltar, tá? Mas é isso. Mas ele voltou para faixa de preço que ele estava anteriormente, tá? Na faixa de 105, 440 e 102, 650 mais ou menos. Essa faixa que ele tá aqui, que eu tracei essas duas linhas, né? De resistência, de suporte aqui embaixo, tá? Ele voltou. E deixa eu ver no diário aqui que ele tá fazendo. Olha lá. Ele não conseguiu romper essa média aqui, né? De 200. Tá na faixa da média de 20 com a de 200 aqui. Deixa eu voltar em 4 horas de novo aqui. Tá. E se ele bater nessa média de 20 em 4 horas e der um sinal aqui, eu entro com uma venda, porque eu creio que ele vai chegar até nesse fundo aqui do 104 e 200 aqui novamente. Se ele bater nessa resistência e voltar, eu entro com uma venda, tá? Porque ele aí tá com força vendedora mais forte que a compradora. E é isso. Dólar canadense com ien japonês. Ouro tem uma queda livre. Olha a média olha cruzando as duas médias. Vai cruzar as duas médias. Eu achei que ele ia romper aqui a média de 20. Eu estava esperando que ele rompesse a média de 20, não, mas ele rompeu a média de 200, tá? Então veio com muita força e agora vai ter o cruzamento, tá? E aqui no diário ele rompeu essa suporte aqui, que ele tinha batido uma, bateu a segunda e a terceira ele rompeu, tá? Talvez ele queira alcançar esse suporte aqui, mas aí eu vou esperar ele fazer um pullback. Se ele fizer um fundo mais baixo que esse daqui, ó, na faixa de 3.400 dólares, se ele fizer um fundo por aqui em 3.300 mais ou menos, aí entra com uma nova venda. Tá? Aqui ele já desceu bastante, né? Talvez ele vai fazer esse cruzamento e vai descer bem aqui, mas depois ele volta a subir de novo, tá? Isso, deixa eu ver aqui, 1 hora, tá? Então eu não vou negociar numa venda agora não. Vou esperar ele fazer um pullback para depois eu entrar com uma venda, talvez. Depois eu creio que ele vai fazer uma volta, né? É isso. Ouro. Natural Gas, essa noite eu tive um lucrinho com ele, porque ele veio aqui, desceu, né? Voltou a subir, e quando ele fez esse topo mais baixo que esse, eu entrei com uma venda até aqui nesse suportezinho aqui de 3.7, né? E deu bom aqui, ó. Aqui fechou aqui, fechei bem, tá? Agora no diário, deixa eu ver o que ele tá fazendo no diário, tá? No diário eu creio que ele vai chegar até nesse suporte de 3.5 aqui e vai voltar a subir novamente, porque aqui tem a média de 20 e a média de 200 tá mais para baixo um pouquinho. Então a hora que ele chegar aqui, a média de 20 eu creio que vai encontrar e ele vai voltar a subir, porque
Esse vai ser o suporte, tá? E aqui eu deixei essa linha aqui escrito média móvel de 200, porque a média no semanal tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, média móvel no semanal de 200 tá aqui. E ele tá segurando bem, né? Só que ele já tocou uma vez, voltou, rompeu. Tocou a terceira vez, voltou. Na quarta vez eu creio que ele vai romper com força de novo. E aí ele vai subir bem, né? Eu creio que vai subir até aqui, ó. Tá, então, deixa eu ver aqui. Tá. Ela vai subir até o topinho. Mas eu subi essa resistência, mas eu vou descer aqui porque aqui é mais segurança aqui, ó. Por aqui onde ele tem batido, né? Precisa ter um lucro também muito alto, não. Então, esperar ele no diário ele bater na média de 200. Quando voltar, fazer isso daí, tá? Aqui é a média de 20 com a média de 200 vai cruzar no diário, né? Em 4 horas, quando tiver uma oportunidade, se ele cruzar essa média de 20 aqui, com força eu entro com compra, tá? Diário, aqui é a média esperando o cruzamento. E aqui é a média de 20. Se cruzar a média de 20 aqui, eu entro com compra até isso aqui. Bom, e é isso. Fechando mais um dia. Vou agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar negociando, né? E esperar. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, esperar por mais uma negociação e se ele me der a oportunidade de estar amanhã aqui de novo, eu estarei, tá? Porque eu creio que com Deus a gente consegue tudo. Vou ficando por aqui e até o próximo dia do diário. Fui, tchau.